Quando a gente fala da competência número 2, a gente fala da questão da adequação do tema ao tema e obediência ao gênero. Eu trouxe uma informação, essa informação que está aqui em cima, galerinha, é uma informação que diz respeito ao que está no manual do candidato também, a gente pode ler tranquilamente, que diz o seguinte: essa competência avalia compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para o desenvolvimento do tema, desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que quer dizer com isso? A grosso modo, quer dizer que você tem que, primeiro, tópico, obedecer o tema da redação. Creio que seja óbvio, né, professor? É óbvio que eu vou obedecer o tema de redação. Afinal de contas, não tem o que fazer. O tema de redação está disponível, está escancarado numa comanda bem específica, negritado. Então, não tem como a gente não olhar aquele tema de redação. A gente vai ver, bater o olho e saber o que tem que fazer. Calma, que não é bem assim. Porque o ano passado, a edição do Enem 2021, registrou recordes percentuais de alunos que não conseguiram desenvolver o tema, tangenciaram ou fugiram. Proporcionalmente, nós tivemos um número recorde de pessoas que zeraram ou tangenciaram por conta da questão de não compreender a dimensão do tema, de fugir ou, como eu disse, tangenciar, que é uma fuga parcial, né? Não total, ainda consegue uns pontinhos, mas nunca ultrapassa 500 pontos quando tangencia. Então veja, o negócio não é tão simples assim, porque depende da sua situação de prova, você chega nervoso e de repente faz uma leitura enviesada, inadequada, desrespeitosa ou desnecessária, enfim, do tema, e aí você não consegue concluir o raciocínio no dia de prova, por conta do nervosismo. Acontece então. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega a proposta de redação, de ler mesmo muito bem, de interpretar mesmo o que ele pede, de demarcar as palavras-chave responsáveis, fundamentais por conduzir a construção daquele assunto, daquele tema. Se não fizermos isso, infelizmente a gente corre o sério risco de tangenciar, de fugir ao tema. Então cuidado, obediência ao tema de redação não é alguma coisa que a gente fala insistentemente para você com o propósito de ser redundante, né? Ah, o professor enche o saco. Não, a gente alerta porque acontece com mais frequência do que a gente imagina. Claro que o professor corrige redação está por trás desse assunto e conhece muito bem, sabe que isso é preciso sempre alertar. Outro ponto importante é a questão de desenvolver uma estrutura argumentativa. Pô, professor, isso é óbvio também. Sim, eu concordo, mas não tão óbvio assim. Tanto é que esse tópico está aí porque eu quero alertar vocês também. Quando vocês se depararem com uma dissertação argumentativa, a estrutura básica da dissertação é ter introdução, desenvolvimento e conclusão. 3 macroestruturas fundamentais para gerir a minha dissertação. O que acontece muitas vezes? Acontece muitas vezes que o meu aluno não constrói 3, no mínimo, parágrafos, constrói 2, achando que isso é suficiente, que basta. Então, cuidado com isso. O seu texto, para ser pelo menos dissertativo em termos estruturais, tem que ter 3. Claro que a minha recomendação é sempre construir uma dissertação a partir de 4 parágrafos. Desenvolvimento, introdução, né? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, beleza? Para mim, essa é a receita, essa é a fórmula ideal para você desenvolver um bom texto dissertativo que se adeque justamente a essas questões de estrutura dissertativa argumentativa eficiente. Outro ponto importante, que é o terceiro tópico da competência número 2. Toda redação Enem precisa, olha o que eu vou falar, precisa, é obrigatório, se não perde bastante ponto, um repertório sociocultural legitimado, pertinente ao tema e produtivo. Professor, que é isso? Que negócio complicado é esse? Quando a gente fala de um repertório legitimado, significa que esse repertório ele é verdadeiro, ele é comprovável. É um conhecimento que está externo aos textos motivadores e que também está externo ao resto da prova de linguagem e que você carrega na sua cabeça e que você pode trazer para a discussão temática da redação. E essa informação ela é verdadeira, ela é legitimada, portanto. Quando eu citar Machado de Assis na obra Quincas Borba como um elemento contributivo para a minha redação, eu estou fazendo um repertório que é legitimado. Mas esse repertório ele tem que ser pertinente ao tema, ele tem que ter relação com o tema.
E além de tudo isso, ele tem que ser produtivo porque ele teve que colaborar para o progresso textual, para você provar o seu posicionamento. Vale lembrar que uma dissertação nada mais é que de um texto argumentativo cuja proposta é apresentar uma tese e provar essa tese para o seu possível leitor. Então, se eu trago um repertório para provar alguma coisa para o meu leitor e eu consigo fazer essa amarração bem feita, eu consigo obter a nota máxima. Olha essa atenção que eu quero que vocês anotem. Se porventura vocês não se inserirem nenhum repertório, ou citarem repertórios do texto motivadores com aquela situação que infelizmente acontece de dar o famoso branco e esquecer todo tipo de repertório, você infelizmente perde nessa competência automaticamente, não 40, mas 80 pontos. Então tomem cuidado com a questão da manutenção do tema, do gênero, mas principalmente da questão do recrutamento de um repertório obrigatoriamente legitimado, produtivo, pertinente ao tema, para não perder esses pontos preciosos. Com certeza, quando a gente consegue entender essa exigência do Enem, a gente consegue também proceder com maior eficiência e consegue inserir esses repertórios necessariamente porque é uma exigência básica. Por isso que é importante nós entendermos o funcionamento dessa distribuição das competências todas. Tudo bem? Então tá aí a competência número 2, justificando justamente este aspecto tão essencial.